Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero inicialmente dizer que eu comparto do que falou o senador Jorge Viana, especialmente nessa ideia de que ontem o presidente Temer, a meu ver, ganhou, mas com um gol de mão. Aí pode haver uma discordância se isso é ganhar ou não. Mas eu vou explicar por que é ganhar politicamente e perder historicamente. Politicamente ganhou, superou o que seria a gravidade dele ter que submeter a um julgamento no Supremo Tribunal por suspeitas de corrupção. Ganhou, conseguiu, mas conseguiu passando a imagem para o Brasil inteiro de que foi um golpe de mão, pela maneira como conseguiu os votos necessários. Eu teria votado para continuar aquele processo. Não foi bom para o Brasil colocar debaixo do tapete. Os deputados não iam votar a condenação dele, iam votar para que o Supremo julgasse e o condenasse ou absolvesse. Mas eu não fecho os olhos. Mesmo com a mão, ele venceu politicamente. E provavelmente, aí é uma especulação, não sei se o senador Jorge tem razão ou eu acho que vai sobreviver até o final de 2018. O que a gente precisa, senador Temer, é que o senhor ajude o Brasil a sobreviver também. Porque ele sobreviver de pouco serve. Se o Brasil chegar em 2018, sem as reformas aprovadas, com a sensação de que o povo está de acordo porque reconhece a necessidade, se o desemprego não cai substancialmente, não um pouquinho, se o crescimento não volta, de fato, não um pouquinho, se a inflação se mantém no patamar que está, não precisa cair mais, pode até trazer um problema, a deflação. O presidente Temer, senador Raimundo, e o senhor como líder do PMDB, eu quero falar especialmente para o senhor, senador Raimundo, porque como líder eu gostaria de passar essa ideia. Eu creio que, com mão ou sem mão, ele hoje está menos fraco do que ontem, provisoriamente. E agora ele tem dois caminhos, senador Jorge. Um, arrogantemente comemorar como sendo uma grande vitória, o que é discutível. Ou aceitar a chance que lhe foi dada ontem de poder ter fôlego para continuar no governo pelos próximos meses. Eu espero, senador, de que ele assuma essa posição de reconhecer o fôlego e tentar construir uma base que lhe dê, não é a maioria no parlamento, mas é a simpatia da população. É quase impossível quem tem 5% de simpatia pelas pesquisas conseguir crescer até um nível satisfatório. Mas não temos outra alternativa constitucionalmente a não ser essa, porque a ideia de que ele renunciaria é tão remota que eu não vou levar em conta. Então, o que é que eu sugiro, senador Raimundo? Se puder me dar uma parte, senador, porque o Álvaro chegou. Eu darei com o maior prazer depois. Senador Raimundo, o que é que eu sugiro ao seu partido e ao presidente? Em primeiro lugar, que ele procure adquirir credibilidade e isso passa logo pela mudança dos ministros comprometidos, suspeitos de Lava Jato. Dos ministros que estão ali porque parecem que são amigos do peito de longa data. Que construa um ministério com credibilidade na opinião pública. E aí, senador Jorge, senador Raimundo, eu quero dizer que para ter um ministério de credibilidade é preciso que nenhum parlamentar participe desse ministério, porque hoje nós todos estamos sob suspeição. Que tente mostrar ao Brasil que ele quer fazer um governo com credibilidade. E credibilidade depende muito da imagem. E a imagem do seu ministério é um desastre completo. Eu, às vezes, nem sei o que é que tem menos credibilidade hoje no Brasil, se a figura dele ou o seu ministério. Se fizesse uma pesquisa sobre
o que é que se pensa do Ministério talvez tivesse menos de 5%, mas não punha parlamentar. Colocou na Petrobras um cidadão chamado Pedro Parente, que está conseguindo fazer um trabalho. Tem outros desse tipo nesse país, de fora do parlamento. Segundo ponto, é preciso que ele não desista das reformas, até porque o Brasil precisa, ele comprometeu a sua imagem. Mas é preciso ouvir as pessoas, a população, os representantes da população, para ver até que ponto a reforma deve andar ou não. Eu sou defensor dessas reformas. O Brasil precisa se desamarrar. O Brasil está amarrado. Grande parte da falta de dinheiro hoje na ciência e tecnologia, na educação, decorre de amarras que nós temos, que obrigam, por exemplo, a um rombo de 53 bilhões na Previdência. Nós precisamos desamarrar o Brasil. Mas não dá mais, com a pouca credibilidade que ele tem, fazer a reforma como ele quer, sem ouvir o que é que a população deseja. Sem ouvir aqui aqueles que representam a população já aposentada. E não, por exemplo, como eu, que represento a população infantil. Eu quero dinheiro para a educação, para a ciência e tecnologia. Ele precisa ouvir e restringir suas reformas ao tamanho do que o que a população quer. Primeiro ponto, o Ministério. Segundo, ouvir. Defender que falta dinheiro porque essas reformas não foram feitas e tentar convencer a população disto. Terceiro, descobrir que o Brasil é maior do que o parlamento. O parlamento representa o Brasil. Gostemos ou não desse parlamento. Mas é preciso entender que não é o mesmo o parlamento, parlamentares e o povo. Precisa ter uma ligação direta com o povo. E falar tentando convencer o povo das reformas que são necessárias. Quarto, é trazer novos problemas para o debate. Não é possível que não tenhamos uma discussão melhor sobre a grave crise da violência no país e que não estejamos discutindo que colocar forças armadas nas ruas do Rio de Janeiro não resolverão o problema da segurança por um tempo razoável. As tropas das Forças Armadas não foram treinadas para isso. Elas não cabem, elas não são capazes de ocupar todas as cidades que precisam. E os bandidos que estão na cidade onde chega a tropa das Forças Armadas, esses bandidos vão migrar para outras cidades. E as nossas tropas não vão sair de cidade em cidade tentando corrigir. Além disso, é um risco muito grande deixar por muito tempo a segurança de uma cidade nas mãos das Forças Armadas. 91 PM morreram esse ano no Rio de Janeiro. Imaginem o choque quando se começarem a morrerem soldados do Exército. Imagine o choque que isso vai dar no Brasil. E imagine um choque, talvez, tão ou mais grave, se uma criança morrer por uma bala perdida saída de um fuzil de soldado. Então, não pode pensar que esta é a solução. E é preciso discutir qual solução para construir a paz e não só para segurar a segurança. Para construir uma paz permanente e não só manter uma segurança provisória. Pessoalmente, e isso décadas que eu ouço gente como Darcy Ribeiro falar e eu repetir, o Rio de Janeiro e as outras cidades precisam serem ocupadas por professores federais e não por forças armadas federais, embora essas sejam necessárias provisoriamente, apesar do risco que elas representam, e eu creio que foi uma decisão correta colocar as Forças Armadas ali, desde que alerta para o risco e para o limite disso. É preciso trazer a discussão, então, da violência buscando uma solução definitiva. É preciso trazer o problema da saúde, da educação. Não dá para ficarmos apenas dizendo que não tem dinheiro, que não tem. Mas é preciso dizer o que fazer quando não se tem dinheiro. É possível encontrar soluções com menos recursos, até porque
Nós passamos anos e anos e anos com um excesso de gasto, aquilo que muitos de nós diziam que era oba-oba e que se esgotou, que era uma bolha que estourou. Então é preciso discutir com seriedade, não é se tem ou não tem o dinheiro, mas como fazer as coisas com menos dinheiro. O outro ponto, senadores, é abrir um debate para ouvir as diversas forças desse país sobre o orçamento de 2018. O orçamento de 2018 vai estar restrito, limitado, porque o país não tem recursos. Porque o governo quebrou no Brasil, e não só o nacional. Olhe como estão os nossos municípios, como estão os nossos estados, por causa das bolhas que fomos criando de fazer estádios, de fazer Olimpíadas, de fazer Copa, de fazer monumentos, edificações monumentais. E aí é preciso lembrar os monumentos do Ministério Público, da Justiça. Esse país tem uma dívida com o Ministério Público na luta contra a corrupção, no comportamento dos políticos. Mas o Ministério Público dá péssimo exemplo de corrupção nas prioridades, fazendo palácios que exigem recursos que saem de outras finalidades. O presidente Temer, que teve essa vitória com um gol de mão, ele precisa ter a modéstia de quem venceu com um gol de mão e trazer o debate sobre quais são as prioridades que podemos levar adiante, não conforme a vontade de um ou outro dos seus ministros, ou pior, de um ou outro dos parlamentares que votaram para que ele não fosse julgado. Ele tem que ouvir a população. Quanto dá para colocar na área? A ciência e a tecnologia está sem dinheiro por causa da crise dos últimos anos que previmos. Eu previ aqui, mas tem dinheiro para a ciência e tecnologia, tirando de outro lugar. É muito pouco que precisa. Dá para encontrar recursos. Ele tem que debater o orçamento de 2018, tanto para ajudar a convencer da limitação de recursos, como também para definir as prioridades. E, finalmente, o último item que eu acho que o presidente precisa é mudar a maneira como ele se relaciona com o parlamento. Ele tem que parar de perguntar quanto é que um parlamentar quer ganhar, não para si, não vou levantar essa suspeita, mas nas emendas parlamentares que ele cria, ele tem que parar de perguntar quanto é que tem que dar para o parlamentar e perguntar quanto é que o parlamentar está disposto a pagar para ficar na história como fez gestos e votos equivocados. Ele tem que pôr responsabilidade no parlamento na hora que ele trouxer suas propostas para cá e correr o risco de perder. Desde que os parlamentares assumam a responsabilidade de votarem contra o que ele deseja. E perder essa mania, que vem de diversos presidentes no passado, de que eles devem ganhar tudo aqui. E aí, tiram ministros para mandar votar aqui, porque são parlamentares, e aí libera recursos de emendas orçamentárias, e aí nomeia ministros ligados a parlamentares e vai, e o verbo certo é o que eu vou dizer, e vai comprando. Com dinheiro, com influência, não pode ser assim. Mande os projetos e corra o risco de perder, e o Brasil vai responsabilizar quem votou contra. Eu creio, e aí eu concluo, senhores senadores, que o presidente Temer teve essa vitória com um gol de mão, mas vai cometer um grande equívoco se ficar comemorando como se tivesse tido uma vitória histórica. Não foi uma vitória histórica. Eu até diria que, por enquanto, foi uma derrota histórica, que ele pode até transformar em uma vitória. Mas, para isso, tem que mudar muito. Tem que se adaptar à realidade do que o povo quer, do que o povo deseja, do que o povo pensa. Eu espero que ele escolha o caminho da modéstia e da revisão, da modéstia e da inflexão, uma mudança na maneira como ele vem exercendo seu papel nos últimos meses em que ele está no poder. Não tenho grandes esperanças disso, senador Jorge Viana, de que ele fará isso. Não tenho. É difícil mudar depois de tanto tempo de idade e de vida pública. Cria cacuetes,
defeitos, jeitos de ser, manias. Mas eu posso dizer que eu dei o meu recado, que eu digo que foi um erro o voto que foi dado ontem, mas que eu reconheço que, mesmo tendo sido conseguido de formas, podia dizer, espúrias ou complexas, escolham aí qual palavra queiram, mas foi uma vitória política que o processo democrático lhe permitiu. Mas hoje é um outro dia em que termina isso e começa uma história, até que venha outro processo do Ministério Público. Ou não venha. Mas vindo ou não vindo, se ele continuar nessa visão pequena, do imediatismo, das soluções dos conchavos, uma vitória política que ficará como uma derrota histórica. Eu estou cumprindo meu papel, senador Jorge Viana, de reconhecer que votaria diferente, que lamentei o que aconteceu, mas que reconheço que o juiz marcou como gol e que ele ganhou um fôlego. Eu espero que ele use bem esse fôlego. E eu estou sugerindo algumas formas para isso. É isso, senhor presidente, que eu tenho a dizer, mas o senador Jorge Viana pediu uma parte. Bem rapidamente, senador Cristóvão, eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, mas, sinceramente, temos aí um ponto de divergência, que é até a leitura do que é que pode acontecer. Todos nós temos sido informados pela imprensa de que vem um outro processo com mais substância ainda, com denúncias contra o atual presidente, que pode estar vinculado às delações do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e outras figuras importantes do próprio PMDB. É isso que os analistas falam. Um governo sem nenhuma credibilidade junto à sociedade vai resistir a isso? Qual o custo que teria um novo processo dentro da Câmara dos Deputados? Porque, senador Cristóvão, eu não posso achar que o governo, nas condições que está, seja a solução para o momento que nós estamos vivendo. Vossa Excelência diz, olha, mas podia mudar o governo. Ora, como é que vai mudar? Nós estamos numa situação que podemos perguntar assim, nós somos o atraso político ou estamos carregando o atraso político? Eu sempre faço uma pergunta. Eu acho que o Brasil está vivendo uma situação onde o atraso político chegou ao poder. O Brasil está vivendo isso, mas o governo Temer está refém desse atraso político, dessa base fisiológica que está ali. Os analistas políticos falam isso, escrevem isso. Basta olhar o nível que foi aquela votação de ontem, que foi tão de baixo nível quanto foi a do impeachment lá na Câmara, para ver que a resposta para essa pergunta, quem está carregando quem, é dada. Nós estamos sendo carregados pelo atraso político no nosso país, mas o governo Temer está refém do atraso político, refém daquela base fisiológica. Ele é prisioneiro dela. Agora ele leva o Brasil junto, senador Cristóvão. E é isso que vai agravar ainda mais a situação. Não pode. Lamentavelmente, eu não estou querendo o pior, o melhor, não. Eu quero o melhor para o nosso país. Eu quero o melhor. Eu não sei se essa solução, aliás, eu tenho certeza que não é. Não se trata só de fazer ajustes econômicos. Nós podíamos discutir. O Brasil paga mais de 500 bilhões de juros. O Itaú anunciou ontem um ganho, num trimestre, de 6 bilhões, em plena crise, com 15 milhões de desempregados. A solução não é ficar querendo discutir só a Previdência, é mudar esse modelo econômico, que nós ficamos refém dele também. Nós temos de reserva, criados pelo governo do presidente Lula e Dilma, 350 bilhões de dólares. O Brasil nunca teve isso. Os erros, as mazelas que também vivemos, têm que ser assumidas sim. Mas nós estamos insistindo no modelo econômico que não vai dar outro resultado, a não ser passar para os brasileiros a conta, os custos, e passar para o Banco Itaú os lucros. Está errado. Meirelles está lá para fazer exatamente isso. Eu quero um ajuste fiscal. Eu fui governador. Tem que ser feito. Eu quero uma reforma trabalhista. Tem que ser feita. Mas não para danificar mais o trabalho. Eu quero uma reforma da Previdência. Mas não para botar ali a responsabilidade daqueles que merecem uma aposentadoria justa pelos desmandos.
O governo vendeu, queria fazer o equilíbrio fiscal e o desequilíbrio, que era de 50 bilhões de dólares, agora será, quando eles assumirem, e deve ser na próxima semana, de 159 bilhões. Para quê? Para poder bancar sessões como aquela de ontem. Custa caro. O senhor usou uma palavra forte, e eu assino embaixo. Falou, roubo. É difícil a gente adotar isso, porque não é seu linguajar, nem o meu. Compra, desculpa, o senhor usou de compra lá ontem. Agora, não é só com emendas, como estão falando, estão vendendo os mandatos do ano que vem, negociando as suas eleições ano que vem, para manter essa política do atraso. E é isso que leva a população a ficar indignada. E a população tem razão. Agora, nós podemos, reconhecendo que a população tem razão de ficar indignada conosco, a gente vê se a gente constrói a política boa, que nos trata de eu ter a razão, o PT ter a razão, nós temos nossos problemas, o senhor ter. Mas eu acho que nós temos que, pelo menos, fazer a mesma leitura. Lamentavelmente, eu chego a essa conclusão. Eu não estou acusando diretamente o presidente Temer, a quem eu respeito, mas esse modelo de governo dele, quem disse foi o Rodrigo Maia, é o pior para o Brasil, é o pior para os brasileiros, é o pior para vencer essa crise gravíssima econômica e política que estamos vivendo. Eu só queria deixar essa ressalva, porque ele não terá, certamente, não é por causa de nós da oposição, mas o próprio Supremo e a Procuradoria-Geral da República certamente vão colocá-lo diante de outro desafio que ele talvez não consiga pagar usando esses métodos que foram usados ontem para conquistar uma maioria temporária na Câmara dos Deputados. Obrigado, senador. Eu vou pedir para responder, porque eu creio que esse debate valeria a pena até a gente continuar o amanhã ou segunda-feira. Primeiro, eu acho que até o senhor é generoso quando diz que o presidente Temer é refém das parlamentares. O presidente é refém dos parlamentares e dele próprio, do modelo dele. O modelo Temer é um modelo que o amarra, mas eu não vou ter outro presidente nos próximos dias e meses, a não ser que o Janot consiga. Não é aqui que nós vamos conseguir. Então, é com ele que a gente vai ter que conviver. E eu dou minhas sugestões. Se me perguntam, acredita que ele vai levar em conta isso? Eu direi não, mas eu cumpri meu papel. Estou sugerindo aqui que ele dê um gesto de modéstia na vitória política com gol de mão e que comece a se reciclar. A outra coisa é que, refém dele, ele é absolutamente, senador Jorge Viana, refém do modelo. Mas ele é refém do modelo e não só ele. O presidente Lula foi refém do modelo. O presidente Dilma foi refém do modelo. O lucro dos bancos hoje não está maior, que eu saiba, de que foram nos governos Lula e Dilma, até porque o juro está caindo agora. E isso afetará um pouco. Isso, mas, de qualquer maneira, o modelo é maior. Foram 13 anos em que não se tocou no modelo. O Chaves, e nós falamos dele hoje, e eu acreditei muito no começo, ele tinha uma proposta de mudar o modelo. E nem lá conseguiu, ao contrário, está terminando levando para um desastre completo pela falta de habilidade para mudar o modelo dentro das regras democráticas. E aí, eu quero lhe dizer que o Meirelles foi presidente do Banco Central os 8 anos do Lula. Não é porque Lula fizesse o jogo dos bancos, é porque nós somos refém dos bancos. Eu, aliás, costumo dizer, senador Raimundo, que quando eu vejo não pagar a dívida, eu... Quando há um sequestro, você tem que pagar o resgate até ter força de prender o sequestrador. O Brasil está sequestrado, é mais do que refém. Aliás, é o mesmo, não é, senador Jorge Viana? O Brasil está sequestrado. E o Lula queria o Meirelles para ministro da Dilma, é o que dizia a mídia. Então, aí não dá para pôr a culpa no Temer. O modelo é muito maior do que tudo isso. E eu digo que, para mim, a única maneira de romper esse modelo maldito, perverso democraticamente, é através de escola de qualidade para todos. O filho do pobre na mesma escola do filho do rico e essas escolas iguais às melhores do mundo. Em uma geração. Até lá, basófia, se eu não me engano é a palavra, generalidade dizer que vamos acabar com o modelo. Fernando Henrique tampouco tocou no modelo, ou seja, nós temos 8 e mais 13, 21 anos
mesmo tempo dos militares com governos ditos progressistas. E não puderam, porque nós somos reféns de uma realidade. E, em parte, essa realidade, no que se refere aos bancos, é porque nós nos endividamos tanto que agora temos que pagar uma dívida, porque se não pagarmos, eles fazem o que os sequestradores fazem. Só que não é tiro na testa, é através do computador levar o nosso dinheiro para fora e desorganizar completamente a economia. Então, não espero nem de longe que o Temer mexa no modelo, nem o próximo presidente. Nem o próximo presidente. Duas coisas precisamos fazer para mexer no modelo, Jorge Viana. Endividar-se menos. E 2, educar-nos mais. Duas coisinhas só. Menos dívidas e mais educação. E aí a gente menos... E aí eu termino. Há uma resistência muito grande a uma mudança de mentalidade na maneira de enfrentar os problemas do Brasil. Concluo repetindo. Foi um gol de mão, mas foi reconhecido como vitória política. Por enquanto, é um desastre histórico. Ele sai menor historicamente, embora mais tranquilo politicamente. Dei minha contribuição, dando sugestões, porque eu não vejo outra maneira. Nem ele vai mudar o modelo, não é papel dele, não tem força, não tem carisma, não faz parte dele, ele é refém dele mesmo, mas dá para ele recuperar credibilidade se souber fazer. E concluo dizendo, não acredito que ele vá seguir esses conselhos. Mas eu cumpri minha parte de dar minha sugestão como senador nesse momento da história do Brasil e dentro da Constituição que nós temos. Era isso, senhor presidente, com meus agradecimentos pela parte do senador Jorge Viana.